Olá, eu sou José Alho e este é o podcast do Zé. Aqui, além de histórias, trago autores, criadores de conteúdo, revisores e toda a malta que não consegue resistir a uma boa pilha de livros. Bora lá folhear conversas e ideias sem saltar páginas? A minha convidada de hoje é a escritora Lénia Rufino. E quem é Lénia? É uma autora que desde muito cedo descobriu na escrita um território seguro, íntimo e profundamente pessoal. Aos 10 anos já escrevia contos. Cresceu rodeada de livros e de histórias, acreditando que um dia também ela escreveria a sua. E assim foi. Mas, como tantas vezes acontece, os caminhos da vida desviaram-na temporariamente da literatura. Formou-se em publicidade e marketing, apaixonou-se por psicologia criminal, trabalhou na área da comunicação, escreveu blogs, publicou textos e manteve acesa, ao longo dos anos, essa chama silenciosa que é o desejo de escrever. E foi desviada deste caminho por 32 anos, até que lançou o primeiro romance, em 2021, O Lugar das Árvores Tristes, e rapidamente conquistou leitores pela sensibilidade, pela profundidade emocional e pela capacidade de nos fazer mergulhar nas pequenas e, afinal, grandes questões da vida. E no dia de hoje estamos aqui para falar do segundo romance, O Silêncio no Coração dos Pássaros. Um título que só por si já nos diz muito. Fala-nos de silêncio, sim, mas não de um silêncio vazio. Fala-nos do silêncio que habita em cada um de nós. Aquele que se preenche de memórias, de emoções não ditas, de escolhas que fazemos ou que adiamos e de tudo aquilo que, como pássaros, se agita no peito à procura de liberdade. Olá, Lénia. Olá, Zé. Obrigada pelo convite. Obrigado eu por aceitares vir ao Sempre. podcast e também pelo convite para a moderação da apresentação que aconteceu aqui na FNAC de Aveiro. Foi brilhante, fizeste um trabalho espetacular Eu, e, pronto. eu E adorei, mais foi a uma primeira vez dou experiência, os foi parabéns incrível. por este texto incrível que acho que apanhaste todo. Só não posso ser escritor, eu não tenho capacidade para tal. Não Isso deixo sabes? para ti. Não sei. Já experimentaste? Não sei, eu acho que não consigo desenvolver Sabes que eu muito. também achava isso. E depois, olha, Pronto, tenho que experimentar. é Por isso. acaso tenho, Sem por acaso tenho, pressões. Experimenta só porque sim, só para testares a cena. Nem por acaso precisas tenho uma história ou de. outra que eu gostava de escrever. Vamos Então, ver. experimenta. Lá está, não tens a pressão de querer ser escritor ou de querer Sim, fazer alguma coisa com isso. O que é que tens a por perder? isso. Só Exatamente, por isso é perdes tempo. saber. Se perdes alguma coisa é tempo. O resto. Quer dizer, tempo também não, né? Sempre se vai Não, aprendendo e alguma coisa. não, aprendes sempre alguma coisa, mas no Claro. limite gastaste tempo e aquilo acabou algures perdido no éter. Está tudo bem. Eu quero saber o porquê de este sonho e de tudo aquilo que tu fazias antes para ser escritora. O que é que te fez desviar do caminho? O que é que aconteceu? As contas para pagar, sabes? Que pois, Não, que em Portugal é difícil exatamente. viver-se da escrita. Então, como tu disseste e muito bem, eu desde muito cedo que senti aquela coisa de eu quero contar histórias, é isto que eu quero fazer. Hum, e depois, felizmente, fui percebendo e fui deixando cair assim um bocado as lentes cor-de-rosa, sabes? E, fui, e digo felizmente porquê? Porque ainda bem que não vivi na ilusão de achar que eu vou conseguir ser aqui uma escritora multipremiada e pronto. Portugal, não é? Não, isto não é Estados Unidos, Sim, portanto, mas acho que difícil. sonhamos sempre, não é? Queremos Sim, sempre não, sonhar. mas lá está, eu tinha o sonho de escrever e de contar histórias e de publicar, mas nunca tive a ilusão de que ia conseguir viver disto sem fazer outras coisas, porque sempre tive um bocadinho a noção do que é o nosso mercado e do que é. Ou seja, fui crescendo com essa noção. Porque depois lá está, eu nasci no final dos anos 70, portanto, a minha infância e adolescência foram anos 80, 90. Havia pouquíssimos escritores de quem tu ouvisses falar muito, ou seja, tinhas os grandes clássicos que davas na escola, não é? Sei lá, os Alexandres Herculanos, a Flor Bela Espanca, o Camões, o Fernando Pessoa, o Saramago, mas escritores no ativo não havia assim uma quantidade por aí além. Ou seja, se não há é porque aquilo não há de Não, ser assim muito rentável, não é? E eu muito cedo percebi que primeiro não sou herdeira de nada, não é? Portanto, não podia estar a contar com isso.
e percebi que tinha de trabalhar noutra área qualquer. Nem sequer procurei áreas ligadas à escrita, a que me chama mais a atenção, e na altura pensei nisso, ou seja, pensei na ideia e dispensei muito rapidamente do jornalismo, porque não era esse tipo de escrita que me interessava, não era uma escrita, ou seja, não era uma escrita da realidade, Criativa. era uma escrita criativa, sim. E pronto, e acabei por enverdar. Atenção, os meus trabalhos foram sempre ligados à criatividade e à escrita de alguma forma, mas não como escritora. E pronto, e depois tive outra coisa que é: não tive pressa nenhuma em publicar. Portanto, a partir do momento em que eu começo a escrever regularmente, e comecei com contos que até fui publicando, muitos no DN Jovem, que terminou, sei lá, já eu estava ali à beirinha de deixar de poder publicar, porque na altura podias publicar ali até aos, salvo erro, 27 anos de idade, e eu Ok. já estava muito perto dessa idade quando o DN Jovem acabou. E fui publicando muita coisa, mas nunca tive pressa de publicar um livro só porque sim. E ainda bem, porque eu hoje leio coisas que escrevi nessa altura e pá, ainda bem que mais ninguém leu, sabes? Porque, pronto. Foi Não, bom para não. amadureceres. Foi bom para amadurecer e foi bom para ganhar um bocadinho aquele hábito da escrita e para explorar caminhos e até para perceber o que é que não quero fazer, não é? Mas ainda bem que não tive essa pressa. E porquê? Porque eu, no fundo, sempre olhei para isto como uma corrida de fundo, sabes? Uma ultramaratona. Isto não é um sprint, Certo. não são os 1500 metros, é uma ultra. Ou seja, aquilo que eu senti foi: se eu tiver pressa em publicar, a probabilidade de dar a geneira é grande. E depois já está. Portanto, a seguir, se calhar, estou, na verdade, a criar barreiras para uma potencial carreira e isso não me interessava. Portanto, foi, não, vamos aqui amadurecer, dar tempo às coisas para acontecerem com calma, sem lá estar. Sem a pressão e, acima de tudo, nunca tive aquela coisa de não, eu quero ser escritora para ser conhecida. Não é nada disso. Eu quero ser escritora porque quero contar histórias, porque quero livrar-me das pessoas que vivem na minha cabeça e pô-las cá para fora. E, e o facto de eu não ter tido essa pressa, acho que não me arrependo, sabes? Acho que foi benéfico. Ainda, atenção, eu estou com o segundo livro publicado agora, portanto não posso falar numa carreira extensíssima, não é nada disso, mas também sou uma miúda, tenho 46 anos, portanto tenho pelo menos Ainda tens outros muito tantos tempo. pela frente, portanto posso publicar muita coisa e sinto que, de alguma forma, o caminho que eu fiz foi um caminho que me abriu espaço para eu continuar a escrever, sabes? Que não me pôs rótulos, não me. Imagina, houve uma altura em que havia muito aquela coisa de pessoal que tinha blogs, pegava em textos dos blogs, imprimia, e não eram eles que imprimiam, não é? Editoras faziam isso, encadernavam e tomam um livro. E eram textos dos blogs. Sim. Ainda bem que eu Se- não fiz isso. E Sendo podia uma ter feito. linguagem completamente diferente. Sim, sim, e repara, para quê? Sabes? E não Pois. era isso que eu queria escrever. O que eu quero é ficção, contar histórias, ter aqui esta coisa da criatividade sempre a pulsar. Portanto, ainda bem que demorei este tempo todo, olha, e paralelamente fui fazendo outras coisas, porque lá está, não sou herdeira, os meus apelidos não têm três letras iguais seguidas, portanto, olha, tenho de trabalhar. Tu levaste essa vontade de escrever, essa criatividade, todos esses pensamentos para a comunicação e para a publicidade? É assim, levas sempre, não é? Tens sempre aqui um bocadinho. Lá está, se calhar não tanto como uma fuga à realidade ou uma criação de realidades alternativas, mas tens sempre. E para mim é muito difícil não pensar em linguagem publicitária, ou seja, eu vejo coisas e a tendência é sempre pensar num slogan, pensar aqui sabes, numa coisa que seja chamativa. Tenho muito isso, e depois, claro, isso acontece ou é passado muito até para a minha comunicação online. Portanto, é muito raro eu escrever uma legenda de um post Sem sem. pensares. Mas é uma coisa que não é nada forçada, sabes? Não é uma coisa, não estou ali, agora tenho esta fotografia e tenho que estar aqui 3 horas a pensar no que é que vou escrever para ficar bonito.
não é nada disso. Mas já é uma coisa tão inata, sabes que. E porquê? Porque depois tem outra coisa que é, eu mesmo quando escrevo ficção e coisas mais extensas, uma coisa é que eu dou muita atenção é a musicalidade das frases e Ok. do texto. E isso acaba por ser uma coisa que para mim é quase natural e então não é forçado, não estou ali. Tanto que é muito raro eu voltar atrás em texto para embelezar o texto, sabes? Eu não tenho aquele hábito de escrever bruto e depois limpar. Não, eu Já escrevo escrevi. e já vai praticamente. Pois às vezes, claro, ou repito palavras muito próximas e tenho de corrigir isso, mas sabes, não sinto mesmo aquela necessidade de voltar atrás para adjetivar e para pôr figuras de estilo e para. Não, isso não acontece muito. Tu, enquanto leitora, vamos falar aqui um pouco da tua vida de leitora. Tu Oi. tens assim mais ou menos noção de quando é que. De qual é que foi o primeiro livro, se te lembrares, que às vezes é Tenho, difícil, tenho. e com que idade é que foi mais ou menos que tu leste. Que tu podes dizer que leste o teu primeiro livro? Sim, sim, sim. Tirando aqueles pá, livros infantis, sei lá, Capuchinho Vermelho, Os Três Porquinhos, Branca de Neve e os Sete Anões, né? Também passei por isso, mesmo pequenina. O primeiro livro que eu me lembro de ler foi Uma Aventura na Cidade, que é o primeiro livro da série Uma Aventura, e começou aí. Portanto, eu acho que a Isabel Alçada e a Ana Maria Magalhães são culpadas eh, de muitos leitores, da existência de muitos leitores. E eu, mais uma. Portanto, e lembro-me perfeitamente de ter começado a ler ehm, a coleção Uma Aventura e ter ficado agarrada. Antes disso, lembro-me, e agora deu-me assim um flash, lembro-me que lia imenso os Tio Patinhas e os Mickeys Ok. e passei pela banda desenhada, por essa banda desenhada da Disney, e era uma coisa que eu também adorava. Ou seja, foi aquela transição de livro assumidamente infantil para banda desenhada e depois então para uma aventura e para os cinco, que já eram textos mais extensos, com menos bonecada, para fazer depois a transição. Mas a partir do momento em que agarrei naquilo, não parei. Nunca mais parei. E tu. Eu vou perguntar isto porque eu não lidei bem com isso na escola, com clássicos. Confesso Uhum. que eu não lidei muito bem com clássicos. Como é que tu lidaste com clássicos? Eu lidei com clássicos como lidei com o resto das aulas de português, que era, gostava, ou seja, eu hoje em dia, se tu me disseres assim, epá, tens de ler e analisar 3 ou 30 poemas do Fernando Pessoa, eu se calhar pergunto o que é que eu te fiz de mal e tipo, o que é que se passou, sabes? Hoje em dia já me custa, mas na altura eu gostava tanto das aulas de português que não me custava. Ok. Lembro-me de apanhar secas valentes com o Alexandre Herculano, com o Frei Luís de Souza, Camões menos, mas é o caminho que ainda hoje se faz. Se calhar já dávamos ali uma volta Um upgrade. àquilo, e se bem que, atenção, eu acho que faltam coisas mais novas sem deixar cair estas. Ou seja, opá, e desgraçados dos que nascerem daqui a 300 anos, que se calhar vão ter de levar com estes e com outros que entretanto nós lá pusermos. Mas eu acho que é essencial, principalmente para quem é de letras e para quem quer até seguir uma carreira mais ligada à escrita, acho que é essencial passar por ali. Agora, acho que há vida para além de, não é? Acho que há vida para além dos Lusíadas das outras obras que tu és obrigado a ler, até porque muitas delas tu és obrigado a ler numa idade em que não és capaz de as compreender e vais Exato. odiar. E eu lembro-me, olha, eu odiei, mas odiei a aparição do Virgílio Ferreira. Eu odiei aquilo pá, com todas as minhas forças. Porquê? Porque não percebi, não é? Aquilo era densíssimo, era uma coisa muito difícil e custou-me mesmo muito. E reli há uns anos e já não odiei, só não gostei, mas já não foi odiar. Já pronto, desgostei menos um bocadinho. Se calhar, se ler aos 80 anos, vou achar o máximo, mas na altura custou-me mesmo e foi assim duro. Portanto, depois, se tu tentas criar leitores à base desses clássicos, acho que é a receita errada. Tu não achas que a escola nos formata demasiado na interpretação de textos? Opa, Por acho, exemplo, e acho, de histórias?
acho. E acho que depois é assim, tal como já aconteceu comigo. Há uns tempos eu tive um jornalista que me fez uma entrevista e que me disse qualquer coisa do género. O título do seu livro, O Silêncio e o Coração dos pássaros simbolizam a liberdade. E eu a pensar, não, simbolizam. E tipo, percebes? Eu tenho uma pessoa a dizer a mim, que escreveu o título, o que é que ele simboliza. Pá, e não, quem é que me garante a mim que a interpretação que nós fazemos, sei lá, de Álvaro de Campos ou do que for, é o que Fernando Pessoa quis dizer? Exato. Nada te garante. Portanto, tenho alguma dificuldade com isso, confesso. Eu só ao chegar à faculdade é que tive assim o primeiro, assim, esse primeiro contacto com o podermos pensar de uma forma diferente Sim. a um texto Sim, é e isso, é podermos porque acabas trabalhá-lo por de ser forma um diferente. bocado, acabas por ser um bocado condicionado, se quiseres, àquela leitura. E atenção, eu não estou a dizer que é uma leitura errada. Eu só estou a dizer é que quem é que me garante que aquela é a leitura certa? Percebes que o que Exato, te estão a ensinar é uma coisa correta. Claro que uma mentira dita muitas vezes, se calhar passa a ser verdade, não é? E, portanto, daqui certo. a 100 anos, todos vamos ter a certeza absoluta de que o que Fernando Pessoa quis dizer naquele poema do Álvaro de Campos era exatamente aquilo, ainda que não tenhas nada escrito por Fernando Pessoa nesse sentido. Mas já foi repetido e repetido e repetido. Portanto, e lá está, porque se calhar agora estou deste lado e custa-me um bocado que me digam, não, mas o que tu quiseste dizer aqui foi. É que uma coisa é perguntar, e outra coisa é dizerem. Tipo, não, isto Sim, significa isto. Podes é dizer assim, não, eu olho para isto e o que eu interpreto é, exato. ok, é a leitura que tu fazes daquilo, mas isso não é uma verdade absoluta, não é? Pode ser, podes acertar, podes não acertar. Portanto, agora, se me disseres assim, então como é que fazias? Igual, não mexo, não sou professora, não sou catedrática, não sou académica, portanto não mexo nisso, nem quero. Mas sinto agora, mais tarde e deste lado, que se calhar a forma como nós somos ensinados a interpretar texto e lá está, a ver toda a mecânica por trás da criação literária, se calhar pode não ser exatamente aquilo que foi pensado pelos autores. Exato. Depois, mais tarde, então tu depois fizeste, vou chamar uma pausa, que não foi bem uma pausa, não é? Pronto, como tu próprio dizes, seguiste ali outros caminhos. Uhum. Eu nunca Hum, parei de escrever, atenção, eu escrevi sim, sempre muito, mas sim, e repara, eu nem acho que tenha sido uma pausa, porque eu tinha 10 anos quando pensei que queria ser escritora, tipo, não é? o pensamento A sempre. maioria dos miúdos pensa que quer ser astronauta, e depois não diz, tiveste ali uma pausa de 30 anos até teres ido, eh, percebes? Portanto, eu não considero que seja propriamente uma pausa. Foi a vida a seguir outros caminhos, e atenção, eu podia nunca ter publicado, isso estava em cima da mesa. E tu disseste-me que não queria, não tinhas na tua, não é que não quisesses, mas que não equacionavas seguir alguma coisa ligada com a escrita, com a literatura. Então foste para publicidade e marketing. Porquê? Sim. Olha, Não me digas que foi uma decisão de última hora. não foi, não foi. Médio. Não foi. Eu quero acreditar que não foi. Tipo, só para não pensar que. Não foi. Eu tive muito indecisa, estive muito indecisa durante algum tempo, porque depois lá está, é um bocado ingrato tu pedires a miúdos de 15 anos que decidam o que é que querem fazer para o resto da vida, não é? Exato. Aos 15 anos ainda não sabes se gostas de peixe ou de carne e, portanto, ainda estás ali a descobrir. Hum, eu, na altura, tive um professor de História que foi fundamental para a minha formação. Um, Foi um professor que me deu aulas do sétimo ao 11º ano. A par das aulas que dava, era encenador do grupo de teatro amador barra escolar e levou-me para lá. E foi um professor que ele lia muitas pessoas para além do que tu estavas ali a fazer. E ele, houve uma altura que decidiu chegar ao pé de mim e dizer: Não, eu acho que tu tens de ir para direito porque tu vais ser uma ótima juíza. E eu só lhe disse assim: Não, está a ver o tamanho dos calhamaços, não vai acontecer. Vamos só. Portanto, eu acho que foi um bocado por exclusão de parte, sabes? Direito, não. Até porque não me interessava o direito enquanto caminho, não era por ali. Apareceu a questão da psicologia criminal
E aí sim, foi uma ideia assim, já com algum arcabouço, só que eu sou filha única. E o meu pai, há uma altura em que estamos a falar disso, não é? De, o que é que vais concorrer para quê? E eu, olha, eu gostava muito de seguir psicologia, para seguir psicologia criminal, para um dia ir para a PJ. E ele, para a PJ, mas Estranho. isso é para trabalhar com criminosos, é para trabalhar com gente que não é boa. E eu, se calhar não, pensa lá aí noutra coisa. E calhou isto tudo acontecer na altura em que a publicidade sofreu assim um boom cá em Portugal. Foi quando apareceu o Edson Ataíde, foi quando começaram a aparecer as grandes agências de publicidade por cá. hum, e aquilo era um mercado com muita saída. Quando eu entrei para o curso. Quando eu saí do curso, já não. Portanto, Pois. 4 anos, aquilo foi um campo que secou muito rapidamente. Mas pronto, mas acabei por ir para ali, porquê? Porque era uma coisa nova, uma linguagem nova, muito criativa, portanto, e eu havia uma coisa que me aborrecia, que era a ideia de ter um trabalho repetitivo e monótono, sabes? Aquela coisa de vais estar 40 anos a fazer exatamente a mesma coisa todos os dias. E isso custava-me. E mais ainda porque eu sou de uma geração em que os meus pais e os pais da minha geração eram pessoas que entravam para um determinado emprego e estavam lá a vida toda. Portanto, não Sim. havia, como há hoje, aquelas mudanças de trabalho de 3 em 3 anos, percebes? Isso não acontecia. Ou seja, eu estava um bocado condicionada por aquela coisa de o que eu escolher agora, se calhar vai ser a minha vida toda. Então eu não quero escolher uma coisa chata que me vai matar aos poucos por dentro. E acabou por vir assim a publicidade, sendo que nunca trabalhei numa das ditas grandes agências hum, e nunca foi uma coisa que eu sonhasse, sabes? Não era uma coisa. Ou seja, eu olhava para aquilo como, ok, pronto, é um trabalho que eu vou ter de fazer, hum, então não seja uma coisa absolutamente aborrecida. Então, bora lá. Pronto, e foram ainda uns, sei lá, 14 anos, talvez, em agências de comunicação mais pequeninas, e pronto, ia trabalhar, obviamente, clientes mais pequeninos, com orçamentos mais pequeninos, com as mentes um Mais bocadinho menos pequeninas. abertas, mais pequeninas, e pronto. E depois houve uma altura em que me cansei. Tu, assim que terminaste o curso, conseguiste logo o trabalho? Tiveste ali Ainda uma no curso, pausa? ainda Ah, no curso. ainda no curso? Ainda no Uau! curso. Eu fui convidada por uma professora para trabalhar numa agência que ela tinha, portanto comecei. Aliás, eu já tinha tido uns trabalhos, umas coisas assim mais pequeninas. Trabalhei num call center do antigo BES, Uau! trabalhei no Blockbuster, quando ainda se alugavam filmes em Filmes. cassete e em DVDs. Um, e pronto, tive assim uns trabalhos mais pequeninos, mais pequeninos. Enfim, nada, não é desmerecer todos os trabalhos, mas eram umas coisas que eram uns part-times que eu ia fazendo. E depois, no quarto ano de faculdade, eu só tinha aulas à noite e aquela professora convidou-me para trabalhar com ela. Trabalhei lá uns meses. Depois acabei por sair um bocadinho antes dos exames de fim de curso para me focar nos exames finais e na tese que tinha de apresentar, no trabalho final de curso, não era uma Sim. tese, o trabalho final de curso. E acabei o curso, opá, eu não quero mentir, mas eu acho que acabei o curso dia 22 de julho e comecei a trabalhar dia 3 ou 4 de agosto. Hum, Logo a seguir. logo ali. E pronto, e depois de lá para cá eu estive 3 semanas desempregada na vida. Portanto, tive Sempre a sorte, trabalhar. sempre a trabalhar. Mesmo quando houve uma fase, já mais recentemente, em 2011, em que eu estava a trabalhar numa agência que só trabalhava mercado imobiliário e foi a crise do mercado imobiliário. Portanto, eu tinha emprego, mas não tinha trabalho e tinha um bebé. E, Ainda por cima. e voltei de licença de maternidade para estar 6 horas a fazer scroll no Facebook. Porque não tinha nada para fazer. E pensei, pá, não vai dar, porque eu tenho um bebé em casa, isto não faz sentido nenhum eu estar Claro. aqui e ter o bebé, a minha mãe a tomar conta dele. Negociei uma saída dali, uma avença, e fui para casa e tive 4 anos em casa, hum,
com o meu filho e não só, porque foi uma fase em que depois ou seja, mantinha aquela avença com a agência de publicidade, continuava a receber, obviamente muito menos, mas continuava a manter dali um rendimento. E foi a altura em que comecei a aprender a fazer outras coisas. Eu tive negócios pequeninos que fui desenvolvendo, fui cake designer durante 3 anos. Portanto, durante Uau! 3 anos fiz muitos bolos de aniversário, e bolos muito grandes e pronto. E depois ele já tinha 4 anos, eu já estava um bocadinho também a sentir falta de exercitar o cérebro, e em 2015 decidi que estava na altura de voltar ao mercado profissional, de voltar a procurar trabalho, e pá, e demorei entre tomar a decisão e arranjar trabalho, demorei um mês, e até começar a trabalhar demorei mais um mês. Portanto, demorou-me 2 meses a voltar a trabalhar. E pronto, e até agora sempre. Ou Trabalhar em seja, agência. não me posso queixar. Pronto, a conclusão é esta, não me posso queixar. Mas já não estou Trabalhar, nada ligada à publicidade, já estou numa área completamente diferente. trabalhar em agência de comunicação deve dar uma estaleca grande, não é? Dá, mas queima-te muito a paciência, sabes? Porque ainda por cima eu trabalhava muito diretamente com clientes, eu geria contas, portanto era account manager, ou seja, eu fazia a parte toda da orçamentação, do acompanhamento das produções, de andar para cá e para lá com propostas, e depois o cliente diz que afinal é mais para a esquerda, e depois tu pões para a esquerda e afinal já estava bem antes, e depois é amarelo, mas afinal era verde, e depois o verde afinal já era amarelo, Depois sabes? querem maior, mas depois Sim, maior não pá, e funciona. depois a vontade que dá é dizer assim: "Então faça você", sabes? Pronto, é do género, estão a pagar-me pelas ideias e pelas coisas, mas tu já tens a ideia, tu já sabias o que é que querias, então pronto, é mais fácil, percebes? Opa, e aquilo chegou a um ponto em que eu pensei: "Não, já chega, está bom, não, está Já não bom, dá já mais. não dá mais, está ótimo". E agora? Agora não, foi em 2021 lançaste o teu Sim. primeiro livro. Uhum. Eu quero saber, antes de falares deste teu primeiro livro, porque eu não sabia que tu tiveste essa experiência no teatro. Uhum. Eu acho que é a primeira vez que estou a contar isto, ou primeira vez e meia. É a primeira vez. Eu quero saber o que é que tu tiraste do teatro, o que é que o teatro te deu, ou se achas que o teatro deu alguma coisa que te ajuda agora na tua Ai, escrita. deu. E se calhar não de uma forma muito consciente, mas repara, eu fiz teatro, eu acho que comecei no teatro. O meu professor começou-me a chatear no 7º ano e eu só lhe dei ouvidos no nono. Portanto, ainda tive ali uns anos em Ainda negação. resististe um pouco. Sim. E depois fui do nono ao 12º, portanto tive ali 4 anos de teatro, e aquilo era intenso. E era intenso neste sentido, era uma coisa que não era levada com muita leveza. Ou seja, aquilo era um grupo muito consistente. Eh, Nós fazíamos guarda-roupa à séria, e fazíamos cenografia, e havia design de luz, e havia sonoplasta, e havia Era aquilo uma era escola dentro da era a escola. sério, sim. Ele não brincava, ele era encenador e não brincava. E o que é que aquilo me ensinou, que eu trago eh, para a minha vida de escritora? Olha, para começar, permitiu-me ter contacto com textos muito bons, muito. De outra forma, se calhar não tinha chegado lá. Olha, uma das peças que nós representámos foi o Processo, do Franz Kafka, que talvez eu não tivesse lido se não fosse aquilo. Mas li e aprendi umas coisas sobre a humanidade com aquele livro. Hum, Fizemos algumas tragédias gregas. Talvez eu não as tivesse lido, ou não tivesse tido contacto com Conhecido. elas, não tendo eu ido para uma faculdade ligada às letras, à literatura, sabes? E nesse sentido ensinou-me muita coisa, até sobre, lá está, sobre a musicalidade das frases, sobre os segundos sentidos, sobre coisas que tu mostras mas não dizes. Isso é uma coisa que eu gosto muito de ler nos textos. E eu dou muito este exemplo às vezes quando estou a falar de escrita com pessoas que estão a escrever. eh,
Eu dou muito o exemplo de coisas que tu podes pôr como segundo sentido e como representações de outras coisas. Imagina, eu muito dificilmente te vou dizer qualquer coisa como ela estava muito zangada. Eu se calhar vou-te dizer, ela chegou a casa, bateu com a porta e atirou com 2 pratos para o meio do chão. E tu vais perceber de uma atitude que uma personagem está a ter o sentimento Exatamente. que está ali por trás. Eu apanhei, já não sei em que livro é que foi, uma coisa que era um livro que tinha demasiada coisa inútil. Ou seja, que não Ok. estava ali a fazer Muita nada. palha. Muita palha. E uma era, por exemplo, não sei o que, ela pôs a toalha azul na mesa. Opa, uma toalha azul é uma toalha azul, não me diz nada. Se eu disser assim, estamos em julho e ela pôs a toalha do Natal, se calhar diz-me alguma coisa. Se ela disser assim, ela pôs a toalha que tinha sido bordada pela avó, se calhar diz-me alguma coisa. Ela pôs a toalha que estava cheia de nódoas, se calhar diz-me alguma coisa. Percebes? Eu gosto muito desta coisa de tu mostrares as coisas sem necessariamente teres de as dizer. E isto é uma coisa que Sim. o teatro tem muito. Tu tens imensas ações que não são faladas, não é? Que não são ditas. E quando tu depois consegues trazer isso para a escrita, eu acho que é uma coisa que enriquece muito os textos. Muito mais do que eu dizer-te que isto é verde, azul e aos quadrados, não é? Vale o que vale, não me diz muito sobre nada, na verdade. E em que partes do lugar das artes tristes é que tu usaste essas técnicas de teatro? Olha, há uma cena eh, em que uma cena já mais pá, aí a 2/3 do livro em que eu conto como é que uma personagem morreu. Mas eu não conto como é que ela morreu. Eu conto como é que outra pessoa disfarçou aquela morte. Ou Ok. seja, eu não estou a dizer ela morreu assim, assim, assado. Eu estou-te a dizer esta pessoa fez isto, aquilo e o outro para tapar coisas que tinham acabado de acontecer, sabes? E pronto, lá está, eu não estou a dizer que sou super mestre disto, atenção, Não, mas tentei isso fazê-lo, dá. Sim, mas tentei isso dá. fazê-lo, Sim, traz ao leitor uma sensação diferente do que se sim, tivesses dito sim, diretamente. sim, Porque e tu começas a dizer, escreves isso e depois, imagina, no final da frase tu revelas, fazes essa revelação, é quase como se tivesses, não ter sido enganado, mas que foi uma coisa que tu também não estavas à espera. Ou sim, seja, sim, 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 é sim, eu gosto, surpresa. e é por isto que eu gosto de finais abertos, sabes? Porque é aquela sensação de não estares a dar tudo no sentido de estás a dar. Quando tu deixas espaço para que o leitor preencha espaços em branco com coisas, com ideias que tenha, com a sua própria imaginação, a sua experiência, as suas opiniões, isso torna a experiência de leitura muito mais rica do que se eu te estiver a dar a papinha toda feita, Claro. em que tu tens zero trabalho a pensar. Só estás ali a correr texto, né? Estás a passar palavras pelos olhos, mas não estás a usar a imaginação. E eu digo muito isto. Olha, quando faço às vezes conversas com miúdos em escolas, eu digo-lhes muito, a coisa que vocês mais usam a ler, que nós todos mais usamos quando estamos a ler, é a imaginação. Porque, apesar de tu estás a ler o que está escrito no texto, a tua cabeça está a imaginar coisas que não estão lá escritas, porque não são bonecos que estão ali, não é? São Sim, sim, sim. ideias um bocadinho mais abstratas. Dou muito este exemplo. Se eu te descrever uma casa ou uma rua, a ti, imagina, temos 10 pessoas e eu descrevo uma rua e a seguir peço, desenhem por favor. E vamos tirar da equação o jeito que uns ou outros tenham para o desenho. Mas se eu pedir desenhem, pá, garantidamente tu vais ter Vão ser 10 todos desenhos diferentes. diferentes. E isso vem do quê? Não é do que eu dei em texto, é do que tu tens em ti, De ti, pões cá para fora. Porque lá está, se eu te disser, olha, é uma casa alentejana com os beirais das janelas pintados. Eu se calhar não te vou dizer de cor é que são, mas tu vais imaginar. Porque a última vez que estiveste no Alentejo, lembras de ter visto uma casa que por acaso tinha os beirais em azul, sabes? E isto é o que eu acho que é muito bonito na escrita. E para nós, enquanto leitores, eu também adoro apanhar isso em livros que leio. 1000 vezes isso do que dizerem-me tudo até à exaustão, sabes? E não me deixarem espaço nenhum para a minha experiência entrar no livro.
Por isso é que muitas vezes, muito dificilmente, achamos uma adaptação para cinema melhor que o livro. Porque nós Mu- já temos o mundo Muito todo, já temos o dificilmente. mundo todo criado na Sim, nossa cabeça, imaginamos à nossa forma uhum, e depois acabamos sempre por ficar assim um bocadinho, não decepcionados, mas de certa forma não mas era olha, isso que imaginávamos. sim, e tens um ótimo exemplo disso com o primeiro livro da saga Millennium, do Stieg Larsson, foi adaptado para cinema, uma versão sueca e uma versão americana. A versão sueca é, obviamente, porque eles são suecos e, portanto, conseguem ter muito mais aquela vibe do que é o frio da Suécia, aquelas noites imensas, os dias que anoitecem às 2 da tarde, aquilo está muito lá. A versão americana, além de ser feita para vender, e portanto é Muito enfim, hollywoodesco. uma tontice, mas é ao lado, é muito ao lado. E aqui, lá está, pegaram na mesma coisa, no mesmo texto, a base é a mesma. E tu vês duas interpretações completamente diferentes e que lá está, tu se calhar eh, não estás a ler aquilo a imaginar o Daniel Craig a andar a saltar por cima de coisas, estás a Sim. imaginar outro tipo, percebes? Não, não vais por aí. Portanto, eu concordo muito contigo, acho que é muito difícil teres uma adaptação que seja fiel aos livros. Acho mesmo difícil. Mas gostava de ver isso nos meus livros, por acaso gostava. Por acaso esse livro que falaste é um livro que eu quero muito ler. Epá, Quero começar essa série e quero muito mas ler. olha, essa série tem 3 livros, ok? Não tem 12, como Sim, parece. porque já são outros autores, Sim, não é? sim, porque Pois, o Stieg já me Larsson morreu avisaram. quando estava a escrever o quarto livro. Portanto, os 3 primeiros foram escritos pelo Stieg Larsson, os outros já são escritos por pessoas contratadas para dar seguimento àquilo. E eu li um ou dois destes e E não pensei, eu resultou. não fiz mal a ninguém também, portanto vamos só parar com isto, porque isto não faz sentido. Porque notas mesmo uma diferença gigante em Claro. tudo, na forma de escrever, tudo, os ambientes, é tudo tão, tão, tão diferente, sabes? Que é que nem sequer podiam ter partido daquela coisa do ghostwriting, sabes? Ou seja, está lá o Sim. nome de quem está a escrever, mas vamos fingir que isto é um ghostwriter a tentar, nem isso. Percebe? E se calhar foi propositado, se calhar foi olha, não vamos copiar o Stieg Larsson, vamos continuar a saga com uma forma um bocadinho diferente. Para mim não funcionou. Hum, Claramente para o mercado funciona porque continua a haver, mas Sim. para mim não funcionou mesmo. Voltando aos teus livros, queres falar-nos um pouco do teu primeiro livro, O Lugar das Posso Árvores falar? Tristes? O que é que queres saber? Olha, demorou 9 anos a ser escrito. 9 Não anos demorou em. 9 anos a ser escrito, demorou 4 anos a ser escrito e depois teve mais 4 anos e meio à espera de ser publicado. Portanto, não foi. Lá está, eu nunca tive pressa, nem nisto, sabes? Nem Nem, nisso. não, Mas ele ficou, durante esses 4 anos, ele ficou quietinho ou tu foste não, tentando publicar? não. Olha, apagou-se aqui Oh, a minha luz. Sabes que eu tinha aqui uma luzinha. Ai, mas isto piorou imenso, não sei porquê. Olha, diabo, caralho. Espera, vamos aqui a tentar arranjar outra. Não, não tem. Olha, agora vamos sem luz. Pode sem ser? Ou problema. queres Pode outra ser, luz? pode ser. Pronto. Não, não. Caros ouvintes do Zé, Tranquilo. ficamos às Ficamos escuras. sem Apagão. luz. Apagão. Apagão. Outro apagão. Apagão, exato. O que é que eu estava a dizer? Não, durante esses. Ou seja, eu escrevi o livro. Escrevi para aí 1/3 do livro em 3 anos. Processo muito, muito lento. Em que eu escrevia. Imagina, eu hoje sento-me a escrever. Primeira coisa que eu faço, reler tudo o que já escrevi antes. E corrigir. E depois então começo a escrever. Ou seja, quando começo a escrever já é meia-noite e meia e eu já só tenho tempo para 2 parágrafos. E a seguir vou escrever outra vez. Releio tudo o que escrevi para trás e eu tive nisto imenso tempo. Portanto, conselho para jovens escritores não se rever texto enquanto se escreve texto. Rever é no final. Hum, Anotem, anotem. Anotem, sim, importante. Hum, Depois, eu fui trabalhando o texto, depois, lá está, o último ano de escrita do livro, escrevi 2/3 do livro, agarrei mais na coisa. Já não tinha um filho bebé, já tinha um bocadinho mais de tempo. E depois foi aquele processo de revisão, procurar editora, tentei encontrar editora
praticamente logo a seguir. Não foi bem logo a seguir, porque eu ainda submeti o livro ao Prémio Leia, e Ok. enquanto tens um livro pendurado, ele está pendurado, portanto tens de esperar para ver se ele é editado ou não, e pronto, isso é editado, é premiado, ou se chega a finalista ou não, e isso demora algum tempo. E, e pronto, e depois quando percebi que não, como eu esperava, mas tinha de tentar, a seguir foi, lá está, foi mexer ali mais um bocadinho, depois ir à procura da editora, mandar manuscritos para várias editoras, receber uns nãos, receber uns silêncios, e pronto, até que houve uma editora que em setembro de 2019 me disse que sim, que íamos avançar. Muito contente, melhor dia da minha vida, vários pulos no escritório porque estava a trabalhar. Claro. Hum, diz? Não, não, claro. É. Ah, ok. Pronto. Entretanto, essa editora já não existe. Portanto, isso depois explica aqui algumas coisas. E depois começámos a trabalhar no texto. Eles fizeram, eu escrevia sem acordo ortográfico. Agora já escrevo Ok. com, mas na altura escrevia sem. Então a E primeira custou-te a revisão. fazer essa mudança? Não, não, porque eu fiz essa transição quando fiz os cursos de revisão Ok. de texto. Portanto, os cursos de revisão são já com o acordo ortográfico e às tantas eu comecei a trabalhar como revisora, isto há 2 anos, talvez, 2, 3 anos, e depois pensei, isto é só queimar neurónios, porque se eu estou a escrever sem acordo, mas estou a rever com acordo, eu não vou nem escrever bem nem rever bem, porque isto depois há aqui coisas que eu, às tantas, já não sei o que é que estou a fazer. Então vamos só assumir o novo acordo e pronto. E tá E bom. vai por aí. Sim. Pronto. Até porque também, entretanto, já passaram 30 anos, né? Desde o do novo acordo. Portanto, já não é assim tão novo como tudo isso. Sim. Se calhar, apesar de haver o para, ainda me faz muita confusão, que eu acho que é uma imbecilidade. As outras menos. Mas pronto. Entretanto, Covid, né? Pois. Em janeiro não, desculpa. Sim, ali naquela fase de janeiro, março de 2020, a coisa começa ali meio a tremer e às tantas dizem-me que Já vão não vais dar. suspender as publicações todas e deixam à minha consideração se eu quero esperar ou se quero rescindir o contrato. E eu rescindi. Achei, não, isto é um sinal, vou só rescindir. Tu ligas Hum, muito aos sinais? E sabe, eu tenho aqui, assim, um bocadinho uma sensação um bocado ambígua, porque eu sou muito custa-me acreditar em coisas que são fábulas, claramente. Eu li um livro há muito pouco tempo, há dias, e já falei dele, que é um conto muito, muito pequenino do Mark Twain, que se chama Os Diários de Adão e Eva. E aquilo é exatamente isso, são os diários de Adão e Eva no início da criação. Epá, e eu Ok. tenho alguma dificuldade em acreditar nisto, não é? Pronto, que um dia apareceu um Sim. Adão e uma Eva e pronto. Mas depois tenho aquela coisa de se eu ignorar isto tudo e isto afinal for mesmo aqui uma mensagem, sabes? Então tenho aqui assim, gira coisa com algum cuidado. Não dou demasiado crédito, mas também não finjo que não estou a ver, sabes? Tento aqui. Claro. Mas também não, é assim, não sou nada supersticiosa, nem acho que só posso escrever em sextas-feiras. Pá, não. Sim, mas Eh, pensas, se isto tivesse que acontecer, sim, se já estivesse. acontecia e Sim, não havia sim. tantos Opa, entraves. e depois, vou ser muito honesta, a editora em causa era uma editora não muito grande, faz parte de um grupo grande, mas a editora em si, ou aquela chancela, não era muito grande. Os livros que tinha editados não eram assim coisas que tu ouvisses falar por aí além, portanto, sabes, fiquei meio naquela. E depois fiquei, se eu não rescindir, estou agrafada a isto, sabe Deus até quando, não é? Quando é que isto desbloqueia? E depois não posso fazer nada por outros caminhos. E imaginando que até se abria outra porta qualquer, eu não podia entrar por ela. Claro. Rescindindo, corria o risco de nada acontecer. Pronto, olha, Mas aconteceu. mas E aconteceu. isso é mais importante. Sim, sim. E lá está, e depois aconteceu. Tu perguntas-me se eu acredito muito nos sinais e nestas coisas. O que aconteceu a seguir foi, quando eu decidi rescindir,
dia mais triste da vida, portanto, super, super triste no Instagram e tipo, estou farta de chorar e não sei. E passado uns dias recebo um e-mail da minha atual editora, da Marta Miranda, a dizer-me: olha, a minha assistente editorial é tua seguidora, ela sabe que estás neste processo assim, 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 podemos ler o manuscrito, sem compromisso, mas podemos ler. E eu, podes, está aqui, olha, vê lá, se queres isto para Mas já, alguma coisa. mas já tinhas enviado para eles? Não, não tinha, não tinha. Não sei porque Não, não tinha enviado. não te tinha passado pela cabeça? Não, não, sei lá, sabes que eu fui fazendo a coisa devagar, eu não disparei para todo lado. Eu tive algum critério. Há editoras para as quais eu nunca mandei, nem nunca mandaria, porque eu sei que elas não publicam novos autores portugueses. A Quetzal, por exemplo. É uma editora Sim, que não publica novos autores. sim, 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 Portanto, para sim. que é que eu estou a meter coisas numa pilha para Que não, nada? Não é? Vai ser. vai eh, estar cheio de vai, ansiedade? não, vou estar chateada porque nunca mais me dizem nada e eles vão estar chateados porque têm mais uma coisa na pilha que não tem interesse nenhum para eles. Portanto, sabes, tentei fazer um bocadinho esse trabalho de casa. Não o fiz assim tão bem como eu achava porque realmente não tinha mandado para a presença. Ou se calhar tinha e não como deve ser, sabes? Se calhar mandei para um mail geral qualquer e aquilo perdeu-se para lá no meio de mais Tantos 50 imensos. mil coisas que perfeitamente possível. Hum, Agora, depois, o que aconteceu foi, eles leram o manuscrito e passado, sei lá, 2 semanas recebo um telefonema, como é que é? Vamos publicar um livro? Mas isto vem do Instagram. E passado, sei lá, um ano e meio, recebo uma mensagem no Instagram de uma editora brasileira, gostamos muito do seu livro, queríamos publicar. E eu, outra vez do Instagram, sabes? Outra vez no Instagram. Foi o Instagram. E foi o Instagram, e foi assim que o meu livro chegou ao Brasil. Portanto, assim, do nada, sem eu estar à espera, sem fazer muito por isso, ou nada, não fiz. Hum, ou seja, acreditas em sinais. É aquela história das bruxas, sabes? Não acredito, pero que elas ai. Um bocado isso. Olha, mas vou-te dizer, tu estás numa chancela Sim. que as pessoas que trabalham. Eu acredito que ela trabalha diretamente na chancela. A pessoa que eu vou falar. Muito simpática. A pessoa que me respondeu ao e-mail. Muito simpática. Muito. É a Inês Oliveira. Dora. Dora Adoro, Alves. sim, sim, sim. Adoro Alexandre. Super simpática. Responde super rápido. Muito. Eu disse lá no e-mail: olha, se tiverem mais autores que queiram que eu conheça, dentro dos géneros que eu gosto, assim, olha, então vou-te enviar aqui outro que Sim, possas gostar. sim, Incríveis, incríveis. sim, sim. Acho que nunca Eu tive assim um contacto confesso com uma editora que tão. não, eles têm uma equipa. Lá está. A Inês Oliveira, de quem eu estou a falar, é uma jovem A Inês comunicadora. Oliveira. Sim, foi ela que me enviou. Foi ela que me enviou a mensagem por causa do teu livro. Pronto. A Inês é muito dinâmica, é uma miúda cheia de ideias e com muita iniciativa, sabes? E eu gosto mesmo muito de trabalhar com ela por causa disso. Por muito que eu tenha ideias e queira fazer coisas e não sei o quê, ela dá muitas vezes o primeiro passo e propõe coisas e diz-me: olha, agora vamos fazer uma coisa, não sei o quê. Houve um dia que eu fui à editora, fui buscar os primeiros exemplares do livro, que ela foi tipo: olha, agora vamos aqui filmar uma coisa que não estava nada combinado. Vamos aqui filmar, tu a veres o livro pela primeira vez, vamos fazer aqui, depois posso fazer uma entrevista assim rápida. Do nada, sabes? Eu não estava a contar com nada daquilo e ela propôs aquilo tudo e de repente tem não sei quantos conteúdos. E isto é muito bom, tu sentires que estás num sítio onde olham para ti assim e não é só mais uma coisa que está lá a fazer ocupar espaço na prateleira. Exato. Não é só mandar o livro cá para fora e está Sim, feito. depois, pá, pronto, agora faz logo o que tens a fazer. Se quiseres, se não quiseres, não faças, mas nós também não vamos fazer. Não, e eu gosto muito de sentir isto, e depois sinto que é uma equipa jovem, preocupada, é uma equipa que, quando há qualquer coisa que não acontece exatamente como era esperado, está sempre lá. Quando acontecem coisas que também não eram esperadas, mas superam as expectativas, também estão sempre lá. Portanto, está ótimo. Não tenho muito que me queixar. Gosto muito Estás, da casa onde estou. eu não conheço Pronto. muito da editora, mas o pouco que Sim, eu não, gosto. conheço, estás, Gosto muito. estás em boas mãos. Sim. Até porque depois não, isto foi mais ou menos depois de eu ter publicado o livro com os Literacidades, Uhum. com o Álvaro, que recebo uma mensagem da Inês Uhum. Oliveira, só me perguntou assim: olha, tenho aqui um livro um livro que vai sair de uma autora nacional.
Não me disse quem era. Uhum. Só fiz uma questão. É um livro de ficção? Porque eu precisava que fosse um livro de ficção. Sim. Se Sim, fosse um sim, livro, sim. se fosse um livro Não, de é um livro de receitas para air autoajuda. fryer. E eu perguntei, e ela disse assim: sim, mas há algum problema? Quer dizer, foi assim que eu Exato, o imaginei. contrário. Sim, sim. Interpretação. E eu, não, é por isso mesmo. Eu preciso que seja de ficção, porque se for um livro de outro Pois, género, eu não vou. não vais Eu não, gostar. não vou ler. Sim, não vais agarrar. Depois, depois chegou-me um livro assinado, que foi este, Uhum. este livrito aqui: Sim, Silêncio no Coração dos Pássaros, o sim, teu segundo livro. sim. Sabes que nós, porque lá está, isso é o trabalhinho de bastidores, que é a editora, eu não sei como é que funcionam as outras, mas a minha funciona assim. Quando estás em fase de pré-lançamento, eles têm uma lista de pessoas a quem acham que faz sentido enviar o livro como divulgação. E tu sabes que isso acontece, não é? Tu recebes Sim. livros de editoras, não é do nada, obviamente, há esta intenção de divulgar os livros e do nosso lado, porque eu também recebo livros de outros autores, há a intenção de podermos ler coisas novas e lá está, e falar sobre elas e pronto, fazê-las voar mais alto, de preferência. E na altura em que estávamos a fazer a lista de pessoas a quem enviar o livro, eu falei-lhes, disse-lhes que gostava muito que enviassem para ti, mas eu não tinha o teu contacto, portanto pedi que fizessem essa ponte e achei, lá está, como ainda não nos conhecíamos, achei que seria uma coisa mais séria, se quiseres, assim, com mais, sei lá, enfim, que viesse da parte da editora Sim. e não eu a enviar-te o livro. Pronto. E depois, claro que sim, fiz questão de. Eles até me disseram: não, por norma, estes livros que vão para estas listas não vão assinados. Eu disse: alto, os meus vão, com licença. E fui lá à editora e enquanto autografei os livros que foram na pré-venda da FNAC, do UC, etc., autografei mais, não sei, 20 ou 30 para as pessoas que tínhamos selecionado para receberem o livro e que eu fazia todo o gosto que o tivessem, pá, sabendo que, claro, o livro não vai agradar a toda a gente, nem toda a gente o vai ler logo a seguir, e está tudo certo, não tem mal nenhum e não há nunca da minha parte uma ideia de eu estou a dar-te isto, mas quero que me dês isto em volta, em troca. Não. Eu gostava muito que lesses o meu livro. Se tu também quiseres, somos dois a querer. Se não, amigos como dantes e nunca me chateei com ninguém que me tenha dito, olha, recebi e não li, ou recebi e não gostei. Por acaso recebi e não gostei, acho que nunca aconteceu, mas ou pelo menos não me dizem. Mas olha, ainda não tive tempo de ler, desculpa, não sei. Pá, está tudo bem, não, claro, eu também percebo, eu também não consigo ler à velocidade que gostaria, não é? Lá está, tenho um trabalho, tenho outras coisas. Claro. E depois saem muitos livros em Portugal por dia. Portanto, é Imensos. impossível Demasiados. acompanhar. Demasiados, sim. Corta para metade e Demasiados. mesmo assim é muito. É muita Sim, coisa. é muita coisa. É. Eu fiquei surpreso porque eu não tenho parceria com a presença. E ao Uhum. receber aquela mensagem fiquei assim, ui, o que é que está a Não, acontecer? porque lá está, porque isso partiu. Pronto, e isto não é segredo, não tem de ser um segredo de Estado, não é? Sim, Partiu claro que de mim não. de. Porquê? Porque eu, apesar de não falarmos, ou seja, não tinha esta comunicação como tenho agora contigo, mas seguia-te e, portanto, percebia que tu poderias ser uma pessoa que poderia gostar do livro. Lá está. Não é obrigatório que quem leu o meu livro, até nesta área da divulgação literária, que goste do livro. Não é nada disso. Mas aquilo que eu quis sempre fazer é, não me faz sentido enviar o livro para uma pessoa que só lê fantasia com dragões Claro. epá, porque eu já sei que a pessoa não vai gostar e vai achar uma seca e não é aquilo que a pessoa espera. E tu, eu acho que encaixavas muito aqui no perfil, vá lá, do leitor do meu livro, que eu acho que é um leitor com mais maturidade, versus, lá está, os Harry Potters da vida, e é só mesmo neste sentido. Agora, não obrigo ninguém a ler, não ando a implorar para lerem o livro ou para fazer, muito menos para falarem dele, nunca na vida, sabes? Nunca. Sim. Hum, Nunca. Era incapaz. Incapaz. Não sei se alguém faz isso, mas eu era incapaz. Faz,
Faz, já, não diretamente comigo não aconteceu, mas já vi isso acontecer e a pessoa que recebeu esse tipo de mensagem a dizer, então já leste, porque aquilo era quase todos os dias, teve que responder um pouco torto para Às vezes que, é, para que a pessoa e nem vou percebesse. ler, porque se. Tipo, Sim, pronto, disse, olha, não, então se é assim, não vou ler, pronto, fica aqui, fica assim. pois. Estou-me a Não, sentir um sim, bocado, não, estou-me a não sentir, disse pressionado. mesmo, estou-me a sentir um bocado mal com esta situação, porque está sempre a mandar mensagem a perguntar se eu já Pois, li o livro. Pronto, e pois, acontece. não, Mas, não me faz sentido. Até porque lá está, porque como leitora também não gosto de sentir essa pressão, sabes? Até porque lá está, eu recebo livros da presença de vez em quando, chegam-me alguns livros, por norma, até me posso selecionar dois ou três que quero ler. Alguns depois vêm para a minha filha, por exemplo, que também lê imenso, e às tantas já estamos as duas a falar sobre isto. Mas eu sei que as editoras, obviamente, esperam que os livros sejam lidos e que fales deles. Pronto. Mas eu acho que toda a gente compreende que nós, primeiro, o pagamento para ler os livros são os livros, não é? E tu depois não vais ao supermercado com os livros pagar os bifes. claro, Portanto, eu acho que toda a gente compreende que isto, para os leitores, não é um trabalho, não é uma ocupação remunerada, não é? Portanto, não pode estar, se calhar, 12 horas do teu dia a ler, acho eu. Eu não posso, pronto, gostava muito, mas ainda não sou paga para isso. ainda não Portanto, dá. ainda não dá. Portanto, as opiniões que vou partilhando e mais, e eu não leio só o que recebo de editoras. Quer Claro, dizer, também se tens calhar outros era livros bom, que. se calhar era bom porque comprava menos livros, mas eu continuo a comprar imenso e continuo a ler coisas que vêm de outros sítios e era incapaz, acho que não sei se me apetecia passar um ano só a ler novidades, confesso. Se calhar não. Não, porque há tantos livros que Sim, ficaram lá para trás que são tão bons sim, e que, e porquê? que, Porque que lá provavelmente está. interessam mais. Publica-se tanta coisa que há muita coisa que Vai ainda não consigo. ficando. Epá, eu que Saramago é o meu escritor preferido, eu ainda não li tudo de Saramago. Porquê? Também porque anda a poupar. Sei que já não aparecem mais, não é? Ao contrário da série do Stieg Larsson, ainda não está ninguém a escrever Saramagos em modo assim, Esse em acho muito versão mais difícil. sucedânea. Sim. E- E então ando aqui um bocadinho a racionar a coisa para ir tendo livros para ler durante mais alguns anos, não sabendo eu quando é que há um dia que é o meu Claro. último, não é? Portanto, correndo o risco de ficar com livros dele por ler. E está tudo bem. Mas lá está, eu gosto de vez em quando voltar a coisas um bocadinho mais antigas que ainda não li. Eu ainda tenho livros do Peixoto por ler, tenho livros do João Torto por ler, e há alguns livros que eu quero reler. Por exemplo, quero muito reler Os Miseráveis do Victor Hugo, que foi um livro que eu li quando tinha 18 anos, que adorei, e quero muito reler aquilo. Ainda não tive tempo, mas está para breve. E lá está, e aquilo é grande. Quando eu estiver a Pois ler é isso, aquilo, era isso que eu ia dizer. é isso. Aquele é Mas lá está, grandito. mas as tais fantasias dos dragões também são gigantes, Pois são não é? enormes, quase Não mil é? páginas. Aquilo é uma Sim, coisa. sim, portanto. E então vamos falar aqui dos teus dragões. Ah, não são dragões, são pássaros. Sim, sim, os meus dragões. Os teus Concordas? dragões. Faltam dragões! Exato, tem dragões. Tem um dragão muito grande, que é muito mau. Vamos falar aqui da tua Laura Hum, e do teu Álvaro e do uhum. teu Thomas. Do meu Thomas. Sim, Thomas. do meu Eu Thomas. digo à Tuga Era o austríaco. Tomás, o Mas Tomás, o Thomas, não é, ele não é Thomas, inglês, ele é austríaco. Portanto, há de ser um Thomas. Thomas. Sei lá. Tu tens aqui. Eu falei disto porque realmente foi uma coisa que me surpreendeu muito na tua escrita, que foi as três vozes diferentes. Ai, olha, fico tão contente, Zé, porque isso foi tão difícil. Aquilo, a forma como eu interpretei as vozes, achei a Laura muito contemplativa, Uhum. muito, sempre a questionar se seria as decisões. Ao início achei não sei, um Álvaro muito acomodado e Uhum. que por vezes também na escrita dava para perceber que ele não era tanto como a Laura, ele era também assim um pouco mais direto, Uhum. talvez assim um pouco mais direto, não tinha assim tantos rodeios Uhum. quanto isso.
E foram duas personagens que me deixaram, primeiro, assim, com um apertozito no coração. Porque tu começas logo com. Pronto. Não é spoiler, é o que é o livro. É o Uhum. final. Sim, Isto é o final de uma parte da nossa vida. certo. E eu quero que me fales da tua perspectiva como escritora, como quem criou a Laura, ou não sei se criaste a Laura ou a Laura que te apareceu, é isso que eu quero saber. Porque às Uhum. vezes é a personagem. Digo eu que eu não sou Sim, escritor, sim, 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 tens deve ser a toda a razão. personagem. Tens toda a Quero que razão. tu me fales desta Laura e deste Álvaro e deste Tomás e deste Essa desafio que é dinâmica, não é? e deste desafio que é da dinâmica das personagens e deste desafio que é criar estas vozes diferentes, sendo que são três narradores diferentes. Sim. Então, olha, foi uma lição para a vida, que é não fazer isto outra vez. Chega, não quero Tá bom. mais. Eh, Porquê? Porque, é assim, então, voltando mais atrás, a história aparece-me porque eu fui ver um concerto de música clássica à Gulbenkian e fiquei perto do palco e quando tu estás perto do palco consegues ver as coisas de forma diferente, não é? Eu costumo ficar muito atrás e então vês umas coisinhas assim muito pequeninas lá ao Pequenitas. fundo, ouves porque há colunas, mas pronto, é aquilo. Hum, Ali muito perto do palco, eu tinha uma percepção diferente daquilo tudo, né? E fixei os olhos numa violinista, uma senhora assim loira, nos seus 50, muito bonita, muito serena, muito composta, muito concentrada no momento da afinação dos instrumentos, antes do concerto Sim, começar, sim, sim. propriamente dito. E depois a minha cabeça funciona assim, que é eu olho para pequenas coisas e do nada nasce uma ideia. Sabes o Last of Us, que quando começam a nascer couves-flor das paredes todas, assim do nada, Sim. é a minha cabeça, mas com ideias. E Tu pensas, isto podia dar uma história. tudo, eu digo muitas vezes, nada está a salvo e tudo pode ser usado numa história futura fora de contexto ou no contexto, logo se vê. Bem, e eu estava naquilo, estava a ver aquilo assim, tudo numa cena muito, muito serena, muito sem nada que dizer acerca daquilo, e a minha cabeça foi logo: então, e se esta mulher estivesse a passar aqui por um grande turbilhão interior e ela está aqui com este ar concentrado e está super focada no que está a fazer, mas lá por dentro está tudo em sobressalto e está a Sim. acontecer aqui qualquer coisa. Depois olho para o outro lado e vejo os violoncelistas. Então, e se houvesse aqui o final de um casamento e depois há aqui alguém mais novo envolvido e não sei, e do nada tem aquele plot, aquela ideia, o enredo, mais ou menos, ainda de uma forma muito embrionária, uma Sim, coisa sim, sim. mesmo sem grande. Sabes quando tu tens o barro e depois começa, ou a pedra e começas a esculpir as coisas? Eu tinha o bloco, não. Hum, ou seja, o que me apareceu primeiro foi uma violinista. Eh, e depois eu perco algum tempo, e isto nada é aleatório, os nomes das minhas personagens não são aleatórios, eu perco mesmo tempo com isto. Não é tipo, agora vai ser Zé, agora vai ser Maria, agora vai ser. Não, há uma lógica por trás daquilo. Às vezes pode ser só. Eu já sabia que queria um livro assente nesta coisa da música clássica, eu queria nomes melódicos. Queria nomes que tivessem alguma musicalidade nos sons. E Laura Sim. é um nome assim, Álvaro também. Uh, Portanto, vem daí isto. Depois às vezes vou aos significados dos nomes e vou às origens dos nomes e vou. Enfim, muita coisa. Isto é tudo coisas que os escritores fazem para não escrever. Enquanto eu estou à procura de nomes, não estou a escrever. É tipo uma forma de procrastinar. Sim, mas justificada, não é só, ai, Claro, não me. claro. Pronto, não, isto é, não, eu estou a fazer pesquisa e eu na verdade estou a trabalhar. Não estás nada, não estás a escrever, não. Pronto, estás só a arranjar formas de fingir que não tens um livro para escrever. Portanto, a primeira personagem que me apareceu foi a Laura, mas depois foi uma coisa muito orgânica, a criação da Laura. Eu não parei muito tempo a pensar, ela é assim ou é assado. Não, eu comecei a escrever e acho que ela se começou a revelar na escrita. Quando tu dizes que ela é uma mulher muito contemplativa, eu acho que sim, mas ao mesmo tempo é uma mulher muito. Pá, que quando toma uma decisão, vai. Esta decisão foi-lhe difícil tomar porque é uma cisão.
É diferente de tomar a decisão de ir passar um ano a Londres e a Roma para ver se afinal quer ser violinista ou Isto, se quer ser outra coisa qualquer. Percebes? Até porque é uma decisão que implica mais vidas além da da dela. dela, só da sua. Um, o Álvaro, para mim, é um homem em declínio. Ou seja, e foi a personagem que eu mais gostei de escrever. Mas assim, de caras. Porque ele é aquele homem acomodado, como tu dizem, ou seja, é acomodado neste sentido. Para ele está tudo bem, não é aquele acomodado de isto é uma porcaria, mas olha, já está, já fica. Pronto. Sim. Não vamos mexer que é para não levantar ondas. Não, ele está bem com aquilo. É uma pessoa que se contenta com menos. Se calhar. Pronto. E à medida que a história vai avançando, eu sinto que ele começa a ir ao fundo e que bate mesmo lá em baixo, porque ele próprio não tem como bater com a mão na mesa e aparecer. Ou, não está nele, acho que é uma coisa que não Claro. faz parte dele. E gostei mesmo muito de escrever esta personagem e de o pôr ali com aquelas. Ele é um homem que vive muito dentro da sua cabeça, daí aqueles parênteses todos que ele tem nos capítulos dele. A Laura é uma mulher que tem mais tempo para pensar as coisas. Ele, se calhar, por pensar menos, as coisas é mais direto, como tu estavas a dizer, é mais. E lá está. Isto depois são tudo truques para diferenciar as vozes, porque eu fiz a asneira de escrever o livro na primeira pessoa. Portanto, lições para o futuro. Não escrever na primeira pessoa, principalmente Anotei. vozes diferentes. Não, não, escrever, mas quer dizer, mas já sabem que vai ser difícil. E porquê? Porque a primeira dificuldade é não ser eu, Lénia, no texto. Ou Claro. seja, fugir dos meus maneirismos, da minha forma de falar, da minha forma de mandar piadinhas aqui e ali, sabes? Há muito de mim no texto, atenção, há muitas coisas minhas no texto, mas eu não quero que as pessoas leiam aquilo a achar que sou eu que estou a falar. Não sou. É a Laura e é o Thomas e é o Álvaro. Sim, mas eu pelo menos consegui perceber muito bem quando o personagem estava a falar, que Sim, eram personagens completamente diferentes. completamente Tu diferentes, sim. fizeste muito bem isso. Depois, claro, há pessoas que eu gosto muito de fazer isto, que é de pôr algumas coisas nos livros que só quem me conhece muito bem é que vai reconhecer. Ou porque Ok. são private jokes com alguém, ou porque é alguma. Por exemplo, a Laura é uma mulher que cada vez que vai a algum lado traz uma edição local do ensaio sobre a cegueira. Isto é uma coisa que eu faço. E que Ah, quem é? me conhece sabe, sim, é uma coisa que eu faço. Eu quando viajo, quando vou a algum sítio diferente, é assim, imagina, se eu for à Espanha 7 vezes, eu não trago 7 edições Claro. espanholas, trouxe uma, pronto, mas cada país diferente onde eu vou, e não comecei a fazer isto há muito tempo, comecei a fazer há 3 ou 4 anos. Ou seja, também ainda não tenho muitas edições diferentes, mas a ideia é aumentar a coleção. Mas isto é uma coisa que eu comecei a fazer e que nem toda a gente sabe, que agora vão ficar a saber, pronto, porque o teu podcast agora vai ser ouvido por toda a gente e toda a gente passa a saber. Mas até agora sabia quem era muito próximo de mim que sabe que eu faço isto. E eu gosto destas coisas. Ou seja, eu apareço no texto nestas pequeninas coisas, que são um bocadinho miminhos que eu dou a quem é mais próximo de mim, mas de resto eu não quero nada que se ache que isto é autobiográfico ou que é uma autoficção. Não é. Claro que vai sempre ter. Eu passei por um divórcio e, portanto, é natural que parte da experiência Claro. perpassa ali para o texto, mas não quero de todo que se ache que isto é a minha história, porque não é. E depois, a dificuldade foi, e aí sim eu tive de voltar algumas vezes atrás no texto, porque a versão inicial não tinha tanta diferenciação entre as vozes, portanto, essa parte teve de ser um bocadinho trabalhada, e daí eu dizer que é uma coisa a não repetir no futuro, porque dá trabalho e tens mesmo de arranjar ali recursos. E depois, ainda por cima, tinha outra dificuldade, que é a Laura e o Álvaro são músicos profissionais na casa dos 50. O Thomas tem 30 e poucos, portanto tem uma diferença de idades grande, mas o ambiente dele é o mesmo, ou seja, não há uma diferença cultural gigante entre eles. Não me fazia sentido pôr um Thomas a falar à miúdo de 20 anos, do gueto, sabes? Assim, uma Sim, coisa. sim, sim, sim. Não me fazia sentido isso porque culturalmente eles estavam os três até muito, muito próximos. Acresce uma dificuldade, que é eu não consigo demarcar tanto o Thomas porque não tenho aqui uma coisa pá,
depois também não quero fazer porque às tantas sinto que estou a caricaturar As pessoas e pessoas. não a representar vidas reais. Mas pronto, mas se sentiste essa diferença, ainda bem. Uh, Mérito das editoras que me ajudaram com isso e que me permitiram andar para cá e para lá com o texto e melhorá-lo, porque também é esse o trabalho. Aquilo que tu recebes encadernado nunca é, eu diria que nunca, arrisco dizer nunca, nunca é a primeira versão do documento. Aquela coisa Claro. do versão final, Final, final. final. Agora é que é mesmo a final. Isso existe. E depois Pronto. já vai Final 2, entre final parênteses 3. 1, 2, 3. Sim, pronto, isso existe. E ainda bem, porque isso também, claro, e quando Claro. o livro sai das tuas mãos e vai para outros olhos, aparecem coisas que tu não tinhas visto, naturalmente. Hum, Portanto, sim, o grande desafio foi a criação de vozes diferentes. Hum, Agora, se me perguntares, está perfeito? Não, não está. Claro que não está. E acredito que se eu escrevesse esta história daqui a 10 anos, se calhar ia fazê-lo de uma forma muito melhor do que fiz agora. É Mas normal. isso é evolução e é a Claro. vida, não é? Ainda bem que isso acontece e que temos Foste, esse tempo para crescer. daqui a 10 anos já viveste outras coisas, Sim, outras sim, sim. experiências, já seria completamente E diferente. já escrevi muitos mais milhares de palavras, com certeza, e é daquelas coisas que quanto mais fazes, mais melhoras a arte, se quiseres. Tenho só assim aqui uma curiosidade rápida. Ok. Quando tu disseste que voltaste atrás para conseguir trabalhar estas vozes, tu foste trabalhando também do início ao fim, ou imagina, foste primeiro aos capítulos da Laura, depois aos Não, capítulos do Álvaro, eu não tipo, consigo fazer isso. Isso é outra lição para o futuro, que é, eu gosto não muito de saltitar? analepses e gosto muito de andar aos saltos no tempo, mas eu escrevo pela ordem que o livro aparece na tua mão. Ou seja, este livro, há Isso é preciso ter episódios, muita atenção para escrever mesmo, dessa forma, mesmo, porque não deve ser mesmo. nada fácil. Mesmo. E eu tive ali um episódio que aparece no início do livro, em que há um telefonema que acaba de uma maneira que eu pensei: bom, estou a arranjar lenha para me queimar e isto mais à frente vai ter de bater certo. Isto vai ter de fazer sentido com o que eu estou a dizer agora. Ou seja, eu não faço uma coisa que é, imagina, e que aconteceu no livro anterior também. Eu no livro anterior começo em 92, depois vou a 68, 69, depois vou a 92 outra vez. Eu não escrevi 68, 69 primeiro e 92 depois. Não, eu escrevi exatamente assim, como estou a dizer. E aqui igual. Ou seja, eu começo a escrever agora, que é o capítulo inicial é hoje, e depois vou mais atrás, e depois vou ainda mais atrás, e eu escrevo por esta ordem. Portanto, a probabilidade de dar a geneira Pode sobe, ser grande. é Sim. grande. E aquilo que eu vou fazendo é, vou pondo aqui uns post-its com coisas que não me posso esquecer. Eu tenho cuidado com as datas, por exemplo. Ou seja, neste sentido, imagina, se duas personagens no início do livro têm 2 anos de diferença, eles não chegam ao final do livro com 5 anos de diferença entre eles, não é? Desculpa. O que seria Portanto, engraçado. tenho que ter este cuidado e gosto de lhes criar uma data de nascimento e de saber quantos irmãos têm e pronto. Ou, por exemplo, nesse livro que tu, ou no teu primeiro livro, estavas a falar que havia diferença de 68 para 92, por exemplo, uma pessoa está a usar um computador, talvez em 68, digo eu, Pronto. não é? Não, exato. Tens de ter essa atenção nesses Claro que sim, detalhes. tens de ter cuidado, não é? Tem de haver assim algumas coisas, sei lá. Não vais pôr pessoas em 2010 a publicar stories no Instagram, não é? Apareceu em 2018. Se quer, pá, cuidado, ou coisa que o valha, não sei. Portanto, sim, eu tenho esse cuidado existe. Desculpa. O Sem problema. cuidado de se eu refiro coisas que existem mesmo, opá, eu não vou dizer que, sei lá, que o Big Ben fica em Amsterdão, não é? Se bem que liberdade criativa, podia pô-lo Claro por que onde quiser, sim. mas percebes, não, Lá não, no Rio. exato, não me faz sentido, sei lá, enfim, outras coisas deste género, ou seja, eu passei para este livro, passei muitas horas no Google Maps a ver localizações de coisas, porque depois tenho um pensamento prático sobre as coisas, ou seja, aqui há uma digressão musical. Há uma orquestra temporária que vai percorrendo várias cidades europeias durante 6 meses.
faz-me sentido que se a orquestra vai tocar no La Scala, eles não vão ficar alojados num hotel que fica a 40 quilómetros de La Scala, se calhar vão Claro, ficar alojados num hotel que fica ali ao pé. claro. Então, se ficam num hotel que fica ali ao pé, eu vou ver o que é que há por ali, porque pode haver coisas que me dão um jeito para a história. Em Londres, por exemplo, eu andei à procura de um hotel e encontrei um hotel que por acaso tem uma igreja ao lado. E aquilo deu-me um jeitaço para escrever, porque aproveitei esta igreja para uma cena. Percebes? E isto existe mesmo. São coisas que estão ali e que tu podes aproveitar para enriquecer texto. Acho eu. Atenção, eu faço isto com esta intenção, que é melhorar a coisa. Hum, Claro. Depois, se calhar, há pessoas para quem isto passa completamente despercebido, ou que não ligam nenhuma, não querem saber se é assim ou não. Há uma cena em Paris em que eu precisei de usar um cemitério em Paris. Tenho uma cena com cemitérios, não sei se já percebeste. Então fez-me sentido eu Eu também. perceber, para já, a que horas é que abre e fecha o cemitério, por onde é que se entra, o que é que há a seguir, quão longe é do metro ou não sei. Porque é isso que me faz sentido. Depois lá está aquilo que eu estava a dizer em relação aos hotéis, por exemplo. Uma digressão já é uma coisa cara. As viagens de avião daquela gente toda, os alojamentos daquela gente toda. Se eu ainda vou meter Ubers e transfers não sei quantos dias, aquilo vai ficar mesmo muito caro. Ninguém vai pagar porque é ficção, mas percebes? Faz-me sentido Sim, que sim, 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 fosse sim. uma coisa hum, verosímil. Nada contra os dragões, atenção, acho que se escreveres com os dragões está tudo bem, mas nas minhas histórias eu gosto que as pessoas consigam e quem conheça os sítios e sei lá, Que se eh, identifique. as referências, que perceba que aquilo está ali. Sim, acho que isso é- não é palha, não estás ali a pôr Não, de coisas só forma para alguma. encher, mas acho que melhora a experiência de leitura de quem está do outro lado. Sabe? Para quem escreve dificulta porque pronto, tens de estar com mais cuidado e com atenção ao que estás a fazer. Eu gostei muito do contraste, e já te falei sobre isto, adorei muito do contraste na personalidade da Laura, Uhum, porque para quem vive da música, para quem gosta do som, uhum, ela adora o silêncio também, adora os seus silêncios. sim, E adorei isso. Identifico-me com ela, porque também adoro o silêncio. sim. Adoro estar sozinho, completamente, sem ninguém. Por mim, eu ficava assim uns bons dias sem ninguém. Exato. E eu gostei disso e também da forma como o Álvaro não percebia muito bem isso. Porque lá está, porque eles são duas personagens que têm eh, histórias diferentes para trás. O passado deles, antes de se encontrarem, é um passado muito diferente. A Laura é filha única, Sim. hum, o Álvaro não é. Ou seja, logo aí tens a diferença de silêncio versus eh, ruído Ruído. constante. Eu também sou filha única, portanto, eu também gosto muito dos tais silêncios, apesar de ser super faladora eh, e quando eu digo silêncios, não tem de ser silêncios, silêncios. Pode ser um silêncio em que estás a ouvir música, estás a ouvir qualquer coisa, mas estás Sim, sozinho sim. e não tens necessariamente de estar a conversar com alguém. Um, e, e eu acho que a Laura vive bem com estes silêncios porque eles significam que estás num terreno confortável. E o Álvaro não vive bem com eles porque não sabe, hum, nunca aprendeu que aquele silêncio de casal em que tens duas pessoas que não precisam de estar o dia todo a falar, não precisam de estar constantemente em comunicação, não precisam de estar, sabes, sempre a fazer check-in, sempre ali, tintim, 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 por nada, só porque Só sim. porque sim. Consegue estar com outra pessoa um serão inteiro no sofá em que cada um está a fazer uma coisa, se for preciso. Epá, eu acho isto super saudável e quando tu consegues lidar bem com isto, é maravilhoso. Claro. Tens ali espaço seguro para tudo, para estares tu, para estar o casal, para estar outra pessoa, está tudo bem. O Álvaro não tinha muito essa percepção e esse entendimento dos silêncios da Laura. E pronto, depois às tantas torna-se um bocado chato. E é isso que leva um bocadinho. Claro que, repara, ninguém se divorcia por causa disto, não é? Já havia Sim. ali outras coisas, e claro que isto é sinónimo de outras coisas, de um afastamento. Há casais assim, não é? Que está tudo maravilhoso no dia um e que depois, em vez de crescerem juntos, crescem e vão se afastando, os caminhos vão divergindo e que não sabem
puxar-se um ao outro de volta ao centro daquela relação. Eu acho que foi isso que aconteceu com estes dois, acabaram por seguir caminhos um bocadinho diferentes um do outro, pronto, pela vida, faz parte, olha. Alguma parte do livro, se for spoiler, não diz. Alguma parte favorita? Tens alguma parte favorita do livro? Tenho duas. Olha, uma parte lá está as tais coisas. Há uma cena que eu coloco em Roma, na primeira passagem da Laura por Roma, em que ela acaba por se tá com pessoas, mas depois decide que vai continuar a andar sozinha ali mais uns metros e acaba ao pé de uma igreja num pôr do sol Sim. e começa a ouvir música e pronto, e está ali naquele fim de tarde musical em que no meu livro, no livro ela é chamada para dentro da igreja para assistir àquele concerto. Esta cena, tirando esta parte, ou seja, eu não fui chamada para dentro da igreja, eu fui fechar uma porta na cara, se quiseres. Mas isto aconteceu comigo em Veneza há muitos anos. Eu fui a Veneza em 2003, a primeira vez, e foi exatamente isto que aconteceu. Eu estava a passar perto de uma igreja, eu estava com um amigo, fiz esta viagem com um amigo, e era final da tarde e estávamos com fome, então foi tipo: olha, bora ali buscar umas fatias de pizza e sentamos-nos aqui a comer, na escadaria da igreja, virados para um canal, e do nada começamos a ouvir música clássica. E fecham a porta da igreja e nós percebemos que está a haver ali um concerto. E ficámos ali a comer as fatias de pizza e a ver o E pôr do ouvir. sol e a ouvir aquele concerto. Opa, e eu nunca me esqueci disto. E agora que tinha aqui uma coisa musical, peguei nisto, aumentei e usei esta cena. Portanto, eu gosto muito disto também, de tu poderes pegar no real, dares uma nova volta e passa a ser ficção. E neste sentido, se quiseres, é autoficção, mas são bocados. Sim, Pronto. mas é interessante, é interessante. É. E gosto muito do final do livro. Há um capítulo que parece uma listagem assim de umas coisas. Gosto muito de. O final do livro não é o final que eu imaginei para o livro quando comecei a escrever. O meu final não era assim. Nada disto. Eu tinha um final muito mais catastrófico, se quiseres, com uma pessoa que morria e depois às tantas percebi, bem, se eu fizer um dos três morrer, o livro passa a ser sobre o luto, um E luto não real, sobre. ou seja, um Sim, luto de alguém que morre e não sobre o luto de uma relação, de um capítulo da sim. tua vida. Já E eu mudavas não queria isso. completamente. E já é uma coisa completamente diferente. E percebi, não é esta a história que eu quero escrever, não é sobre isto, é outra coisa. E acabei por mudar o final. Portanto, eu gosto muito do final do livro. Pá, e espero que ninguém ache que ele é assim uma espécie de lição de moral ou, sabes, autoajuda, lá está. Espero que não Não, seja não. isso. Mas gosto muito porque no fundo eu quis muito mais escrever uma história sobre o fim de um ciclo que é ao mesmo tempo o início de outras coisas, porque acho que é assim a vida, não é? Que tu quando terminas qualquer coisa, sei lá, tu, por exemplo, estás a estudar, quando terminares a faculdade, estás a terminar a faculdade e estás a começar outra coisa qualquer. E por muito que te custe esse fim, a seguir tens um caminho aberto à tua frente Claro. que te pode levar, sabes lá onde, não é? E eu quis muito mais que o livro fosse sobre isto, sobre há um fim, sim, e é doloroso e custa e tens de processar coisas e tens de fazer o tal luto e não sei o quê, mas a seguir há qualquer coisa nova. E não quero aqui entrar naquilo que eu estava a dizer da autoajuda, porque não é aquela coisa de shanti, sabes? De não, porque é uma lição e depois ficas uma melhor pessoa. E não é nada disso. Mas é só esta noção de que, pá, sim, as coisas acabam. Se calhar até não querias que elas acabassem, e quando eu falo de coisas, não tem de ser relações, pode ser outro tipo de Qualquer coisas, pode ser, lá está, os trabalhos, ou sei lá, É aqueles perceber amigos com quem tu te sentias confortável aos 15 anos, se calhar hoje em dia já não te sentes assim tão bem, e houve ali um fim. percebermos que não temos o controle total Sim, da nossa sim, vida. sim, exatamente, exatamente. Portanto, se Acho que é tivesse isso. se tivesse de escolher, acho que escolhi estas duas coisas como favoritas. Opa, e gosto muito do primeiro parágrafo, porque é o primeiro parágrafo, tu sabes, não Queres que eu leia? é? Queres que Hã? eu leia aqui o primeiro parágrafo? Eu Pode, também gostei pode, muito do primeiro pode ler. parágrafo.
Então, diz o seguinte: no momento em que fechasse a porta, deixaria para trás 27 anos de um casamento que definhara como definham as pessoas consumidas por doenças das quais não se dão conta até que seja tarde demais. Deixei-me ficar uns segundos parada, a mão pousada no puxador, a respiração presa no peito, a vida suspensa naquele momento. No instante em que fechasse a porta, seria o fim e o início. Pá, Lá está. por este parágrafo, vão ler, por favor. Pronto. Olha, Já ainda este bem. parágrafo chama a atenção, por favor. Pronto, isto é outra coisa que eu espero fazer cada vez melhor e aqui sim eu invisto algum tempo, porque eu gosto de sentir que para mim, pronto, enfim, aqui por outras vidas, não é? Primeiros parágrafos para mim são muito importantes e um bom primeiro parágrafo é um rapto. E tu sentes-te sugado para dentro do livro. Estás aí com. Isto ter que dividir casa com Ah, várias pessoas que. ok, ok, Pronto. ok. Pronto, olha, eu também divido casa, não ter aqui gatos e filhos já é uma sorte, mas pronto. Mas está tudo. Hum, mas como eu estava a dizer, a questão dos primeiros parágrafos para mim é mesmo muito, muito importante e gosto de bons primeiros parágrafos, sabes? O primeiro parágrafo é tipo, estava um lindo dia de sol, uh, sabes? Sim, Bem, é. Que está bem, estava só ali agora, não estava é? sol e então, dá-me Pô, aí qualquer coisa. hum, acho que aquela frase do não há segundas oportunidades para uma primeira impressão, Sim, 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 acho que também se pode exatamente. aplicar. Sim, é muito isso. Acho- Porque Porque lá se tu está, não se tu prendes não logo ao conheces, início. sim, isto é tanto mais importante quanto menos te conhecem. Ou seja, imagina, tu pegas num livro, eh, numa livraria qualquer, e opá, a minha coisa logo é a sinopse. Pronto, portanto, sinopses, e atenção, eu sou péssima a escrever sinopses. Detesto. Detesto. Não sou eu que escrevo as minhas sinopses. É Ainda editor. bem. É editor. Não, não, podia ser e até podia ser uma coisa, lá está, já escrevi o texto todo, agora escrever um resumo, mas é esse o problema, eu já escrevi o texto todo, não vou conseguir escrever um resumo. O resumo vai ser o texto todo menos duas frases. Portanto, Pois, não vais-te consigo. perder sempre. Não consigo, eu nem sequer consigo fazer peneirar o texto assim, sabes? De o que é realmente relevante ou o que é que eu quero contar ou não quero. Depois também tens isso, não é? Queres dar Claro. tudo, queres, sabes, queres não dar nada, o que é que queres fazer? Portanto, a primeira coisa que eu faço é a sinopse. Depois, se não conheço o autor, eu vou ler o primeiro parágrafo. É assim, se for um Saramago, se calhar não leio o primeiro parágrafo todo, porque são 20 páginas, mas leio ali um bocado e vejo se me agarra, se não me agarra, e lá está. Eu não acho que toda a gente tenha esta preocupação, mas eu tenho mesmo. E quando leio coisas de escritores que estão em processo, e já disse muitas vezes, ainda aí há dias, eu tenho um grande amigo que está agora no processo de escrever o primeiro livro e ele mostrou-me o início do livro dele. E eu olhei para aquilo, pá, e foi mais forte do que eu. Foi, peguei naquilo e disse: Olha lá aqui. Refiz, ou seja, não acrescentei nada, só mudei ali a ordem de umas coisas e ele, olha aqui. E ele, epá, porra, caraças, realmente. Não eh, tinha pensado nisso. Porque imagina, ele começava do género, já não sei exatamente, mas qualquer coisa como ehm, naquele dia, perto das 10 da noite, não sei o quê, não sei o quê. E eu, ok, espera, vamos pegar isto aqui de outra maneira. O que é que acontece primeiro antes das 10 da noite? Ehm, pá, porque tenho esta coisa, e lá está, e aqui vem se calhar a tal veiazinha da publicidade de tu quereres agarrar o consumidor, entre aspas, e arranjares ali um texto mais chamativo, mais cativante. Pronto. E é essa a minha tentativa. Não sei quão bem sucedida, mas o tempo dirá, acho eu. Eu acho que é bem sucedida. Já estou a dizer, eu estou a prever, já estou a prever. Exato, já estás a. Ok. Eu ia fazer-te uma questão, só que não seria justo porque, pronto, tu provavelmente ainda não pensaste muito nisso, não queres revelar. Ia-te Eu vou perguntar escrever a seguir. como é que seria o primeiro parágrafo do teu próximo livro, só que isso já é uma pergunta muito... pronto, não vou fazer. Quero-te perguntar se já há ideias para um próximo livro, se podes contar alguma coisa. Ah, há várias ideias, pois esse é o problema, há demasiadas ideias.
Portanto, agora estamos na fase de ver. Controlar as Sabes, ideias. estou em RH, em entrevistas. Estamos aqui em. Ainda tenho uma pool de candidatos e estou a pensar no caso. Não, tenho aqui algumas ideias, tenho aqui 2 ou 3 assuntos ou formas de abordar os assuntos que eu quero explorar. Eu quero muito voltar àquela coisa que para mim é muito mais inata, que é aquele mistério, sabes, coisas mal Sim. explicadas e que isso para mim é muito mais eu. Se quiseres, eu nunca imaginaria que ia escrever uma história sobre um casal que se separa e pronto. E se me dissesses há 2 anos, eu ria-me e dizia que, ah, pá, tá bem. Ou há Mas é três, maluco. passaste, estás. Vai. Ahm, Calma-te. sim. Ahm, mas hum, quero voltar a isso, quero explorar aqui um bocadinho esta questão. Opá, eu não sei se vai ser exatamente um thriller, mas uma coisa Mais misteriosa. mais Mais com misteriosa, mais com mistério. coisas para explicar. Pronto. E mesmo que seja um thriller, não há de ser um thriller de detetives, por exemplo, é uma coisa que eu não me interessa de todo escrever. Hum, Interessa-me E também explorar já há um. muito, não é? Exato. Eu acho que já se escreveu tudo, ou praticamente tudo. É muito, muito difícil, hum, ou pelo menos a mim é muito raro encontrar eh, thrillers detetives completamente inovadores. Acho que segue tudo mais ou menos ali uma fórmula. Mudam os Sim, nomes, mudam as localizações, mudam as motivações dos crimes, mas o resto é tudo mais ou menos a é a mesma, mesma a coisa. mesma coisa. Depois começas a ter coisas diferentes quando entras aqui no segmento do thriller psicológico. Aí sim Sim, começas aí a sim ter, já. tens pano para mangas maiores e para explorar por outras áreas. E interessa-me mais ir por aí. Agora, o que é que vai acontecer exatamente, ainda Ainda. não te sei dizer, mas já sinto muita vontade e muita falta de escrever. E já estou a terminar agora, daqui a 2 semanas. Bem, 2 semanas à data que estamos a gravar, não sei quando é que vais publicar o episódio. Tenho a última apresentação do livro que está planeada para já, deste, e portanto eu estou naquela de preciso de fechar esta porta O das ciclo, apresentações, deixar este livro eh, acalmar descansar. e descansar um bocadinho e então ganhar outra vez fogo. Portanto, acho que depois das férias, lá para setembro, retomo a escrita sem pressões de tempo, portanto, não há uma expectativa de tenho de entregar manuscrito até X data, isso não existe. Nem eu quero que exista para já. É assim, se eu daqui a 3 anos ainda tiver como estou hoje, se calhar depois ponho a pressão do tempo. Mas, Sim. mas hoje ainda não tenho isso. E pronto, mas já sinto aquela coisa de pá, eu quero mesmo é sentar-me a escrever, porque lá está, isso é o que eu gosto mesmo de fazer, é trazer as histórias cá para fora e escrever. E depois, claro, tudo o resto faz parte e atenção, sou mesmo muito grata por ter a oportunidade de falar com leitores e de gravar podcasts e de fazer estas coisas, claro que sim. Mas já sinto aquela coisa do não, preciso de tempo para Deitar cá, escrever, me sentar deitar cá para a fora, escrever, porque sim. me está aqui a Sim, chatear. sim, estas pessoas. Lénia, obrigado Obrigada, por, eu. por Conversa sempre, é sempre bom falar contigo. E já tinha sido muito bom em Aveiro. E pronto, e olha, ficávamos aqui o triplo do tempo, não é? Mas Ai, depois é sim, ficávamos muito mais tempo. fácil, sim, pronto. Só que depois isto também Mas, fica muito grande. É só exato. por causa Depois disso. daqui a 2 ou 3 anos, quando houver outro livro, repetimos. Já me estou a Olha, sim, autoconvidar. eu aceito, eu aceito, Pronto, aceito. tá combinado e já sabes que quero um dia destes conversar contigo no outro podcast. Pronto, Sim, aqui por favor, sem. fala Não, desse podcast. não quero estar aqui a fazer grande alarido sobre isso, mas sim, Oh, há oh, umas, o há que umas seria? semanas, há umas semanas decidi que precisava também eu de fazer um podcast e, portanto, comecei uma coisa que se chama Primeiro Parágrafo, onde eu vou buscar exatamente esta questão dos primeiros parágrafos. É sempre assim que terminam os episódios. Eu vou lendo primeiros parágrafos, às vezes primeiros e segundos, dependendo lá está das dimensões das coisas, de livros que me marcaram ou sobre os quais quero falar,
E essencialmente é um podcast sobre livros, porque há muita coisa, mas eu sentia falta de um podcast que falasse de livros que eu quero ler, sabes? Lá está, há imensa Não coisa só as com young novidades. adult, romances, fantasias, mas coisas assim para pessoas mais maduras, sabes? Não há tanto. E eu, olha, não há, vou fazer, pronto. E agora vamos ver até quando é que coisa dura. Para já está a correr bem, tem 2 semanas o podcast, portanto isto estou a dizer está a correr bem, já, 2 semanas. Mal seria se já tivesse resvalado. Mas pronto, e quero também, a dada altura, que eu vou querer fazer aqui algumas conversas, porque de momento sou só eu a falar sozinha, portanto, às tantas parece assim um bocado mais difícil ter assunto, sabes? Mas pronto, mas fica já o convite e vou querer E eu conversar contigo aceito. sobre as coisas que nós lemos. Aí não, eu não quero falar sobre o que eu escrevo, quero falar sobre o que nós lemos, sabes? E acho que é sempre. Eu gosto muito de ter conversas sobre livros e literatura e leitura e experiências de leitura. E pronto, e espero que aceites e olha, e um dia destes fazemos isto. Está aqui, já aceitei. Já está. Pronto, então agora já fica. Agora Olha, vamos tenho uma cobrar sugestão um. para ti para o teu podcast. Agora vai ficar aqui, não és Agora, obrigado agora, a. Agora vais conta. ser obrigado. A tua editora. É a minha editora, sim, sim, sim. Sim, vou Acho querer que seria falar muito com ela. interessante Sim, falares sim, com sim, ela. vou querer E falar nós com ela. iríamos gostar muito de ouvir uma Vou conversa querer, entre vou ti e a querer tua falar com ela, editora. até porque ela é uma mulher com muita. Ela vem do jornalismo, lá está, e tem muita bagagem, uma pessoa muito, muito culta, muito capaz e com um olho muito, muito falcão, sabes? Para detectar coisas boas e coisas que podes melhorar. E eu gosto muito de trabalhar com ela porque estamos sempre muito sintonizadas. Portanto, mesmo esta Isso é questão bom. que eu te estava a dizer do quero explorar aqui esta coisa mais do thriller psicológico, estamos completamente alinhadas, portanto é muito giro ter esta abertura do lado da editora, sabes? E não tenho pressão nenhuma, a editora não me pede para escrever nada em específico, sabes? Não é tipo, olha, agora preciso Não que te escrevas, pressiona. não sei o quê, agora preciso que escrevas, agora vamos escrever isto, agora, porque isso depois às tantas é um bocado a metro, não é? E eu não quero Sim? fazer isso também. Mas não há nada. Portanto, sim, Marta Miranda, olha, se estás a ouvir este podcast, estás convidada. Obrigado. Obrigada.